E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Demorei um tempo para voltar a gravar vídeo, mas eu tô de volta e com muita novidade. Hoje eu trouxe um vídeo que vocês sempre me pedem muito no Instagram e aqui no YouTube também, falando sobre a prova do Enem. E nesse caso foi a prova do Enem de 2020, né, que foi aplicada em janeiro de 2021. Uma prova totalmente atípica, uma prova onde rendeu um TR totalmente diferente do que a gente estava acostumado a ver, e é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Antes de mais nada, eu peço a vocês para se inscrever no meu canal para você ficar por dentro de todas as novidades e também dar like nesse vídeo se você gostar. Assim você faz com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vamos pro vídeo. Gente, o que foi essa prova aqui? Foi, assim, uma prova totalmente atípica, de verdade, que eu nunca iria esperar uma prova do Enem dessa forma. E eu decidi, para ter uma cronologia, uma ordem para vocês, eu vou comentar de acordo com os dias. No primeiro dia, a primeira aplicação foi o dia de redação, linguagens e ciências humanas. No primeiro dia eu fiquei com a prova azul, eu sempre pego a prova azul, é impressionante. Eu acho que até hoje, em 5 Enems que eu fiz, eu sempre peguei a prova azul e cinza, e no segundo dia foi a primeira vez que eu peguei a amarela. Mas depois eu conto isso pra vocês. E, de cara, sempre quando eu pego a prova do primeiro dia, a primeira coisa que eu faço é ver o tema da redação. E aí eu fui lá desesperado. Caramba, cadê o tema da redação? Aí fui no meio da prova. Deixa eu ir pro meio da prova. Aí cheguei lá. Cadê? Tá aqui. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Cara, que tema foi esse? Eu gostei, na hora eu nem acreditei, eu falei, caramba, eu achei que o INEP e o MEC não cobraria algo tão polêmico, tão em alta, porque geralmente eles cobram os temas bem, assim, que a gente não tá esperando de uma maneira talvez negativa. Por exemplo, quando caiu sobre o cinema, ninguém esperava que cairia sobre o cinema no Brasil. E aí, neste ano, foi sobre um tema necessário, um tema amplamente importante que deve ser comentado, que foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Cara, tem maço, assim, praticamente todos os cursinhos já comentaram muita coisa legal que dava para colocar na redação, muito repertório sociocultural, muitos filmes, muitos livros. E na hora eu comecei a fazer, como sempre, o brainstorming, fui jogando, né, aquele vomitaço de ideias que você vai colocando. E, cara, deu para pensar em muita coisa, assim, só que, cuidado. A questão principal foi que muitas pessoas não se ligaram à palavra-chave do tema, que foi os estigmas. A verdade é que o tema não era só sobre saúde mental, sobre depressão, sobre transtornos psíquicos. Não, era para você focar nos estigmas que estão presentes na sociedade. As pessoas que provavelmente fugiram dessa palavra central, que foi o estigma, provavelmente foi penalizado em algumas das competências responsáveis pela coerência com o tema da redação e para você mostrar que você entendeu a proposta do tema, que geralmente é a competência 2. Já a prova de linguagens foi uma prova um pouco mais difícil do que o ano anterior, na minha opinião. Foi uma prova que cobrou um pouco mais de interpretação subjetiva, algumas questões de artes mais complexas, como a questão, né, do bicho tipo que empalhado, essa questão aqui, ó. Cara, essa questão ficou um pouco subjetiva. Precisava de um conhecimento bem técnico acerca da arte usada para você responder de forma correta. Algumas questões com uma interpretação bem complicada mesmo, como essa questão sobre as denúncias, né, do abuso feminino e tudo mais, uma questão muito maneira, mas, assim, uma questão, né, bem confusa, que dá aquela dúvida de qual questão está certa. E também tiveram questões boas. Foi uma prova que focou muito em inteligência artificial, sobre as novas tecnologias, e isso foi legal, se mostrou uma prova atual. Já ciências humanas, foi aquela surpresa que muita gente estudou muito conteúdo, estudou história, né, geral, história do Brasil, temas mais importantes que caem sempre, ou pelo menos deveriam cair, como Guerra Fria, sei lá, Segunda Guerra Mundial, nazismo, fascismo e tudo mais, e acabou que a prova fugiu um pouco dessa temática. Ela foi uma prova um pouco mais interpretativa, uma prova, entre aspas, dependendo do seu tipo de preparação, mais tranquila. Mas também deixou a galera que estava estudando, né, aquela história do Brasil, que até tem umas partes bem chatinhas, bem minuciosas, estudou e não teve conteúdo do tipo, por exemplo, um Caio Vargas. É uma coisa bem atípica do Enem. Então, eu acho que eles pecaram por isso, poderia ter cobrado um pouquinho mais daquele conteúdo que você se esforça e tal, para
para entender, para memorizar, para traçar uma cronologia na sua cabeça, e esse conteúdo não esteve presente. Então, foi um ponto que eu achei negativo na prova do primeiro dia. Eu vou deixar minha redação disponibilizada aqui embaixo para vocês, para quem quiser ler. E eu citei, na introdução, eu falei sobre The Good Doctor, né? Sobre o Bom Doutor, do Sean Murphy, que ele é diagnosticado com TEA, né? Transtorno do espectro autista. E aí eu mostrei que ele geralmente era muito discriminado na profissão, que muitas pessoas não acreditavam no potencial, exclusivamente por ele possuir o TEA. Então, isso é um reflexo da sociedade que a gente vive. No primeiro desenvolvimento, eu falei sobre as garantias da saúde na Constituição Federal de 1988. No desenvolvimento 2, eu falei sobre John Locke, sobre a folha em branco, e que a gente nasce com uma folha em branco, só que tudo que a gente aprende é como se você estivesse sendo escrito na folha e vem de outras pessoas, da sua educação, no caso. Propostas de intervenção, foquei mais na resolução desses dois problemas com campanha publicitária para a conscientização das pessoas e também a devida punição para quem desrespeitasse ou quem agredisse fisicamente ou psicologicamente pessoas que possuem algum problema, alguma doença mental. Já no segundo dia, foi uma coisa assim também totalmente diferente. Essa foi a prova do segundo dia. Eu gostei muito de pegar o caderno amarelo, porque geralmente eu não pego o caderno amarelo. E dessa vez eu peguei. E, cara, assim, a gente tem que ser muito sincero com as palavras. Por isso que às vezes eu demoro pra pensar no vídeo, saber o que eu vou falar pra vocês. Em tese, foi uma prova com um nível de dificuldade mais fácil. Aí, né, eu acompanho muitos grupos, né, do Facebook, da galera falando sobre a prova. E a questão é que muita gente fica chateado quando a gente fala que a prova foi mais fácil, mas a gente tem que ser real. Quando a gente lá em janeiro estava falando que a prova veio um pouco mais fácil, principalmente a parte de matemática, a galera falou, nossa, foi mais fácil, não sei o quê. Cara, tem que pensar assim, se a galera tá comentando, se muita gente tá falando, muitos professores estão comentando, é porque algo tem. E a prova realmente foi mais fácil, tanto é que agora, quando chegou os resultados do Enem, a gente viu que o TRI baixou absurdamente. Antigamente, para você fazer 800 pontos em matemática, você precisava de 30 acertos. E aí você conseguia 800, 810 ou 780 por aí. Hoje, para você fazer esses mesmos 800 pontos, você precisa de 34 questões. Ou seja, o reflexo de um TRI mais rígido com a gente e reflexo de uma prova que as pessoas acertaram mais. Então, para você ter uma nota de destaque, você ter uma nota maior, foi mais difícil. E a primeira prova que, né, a gente tem aqui foi a prova de Ciências da Natureza, uma prova que geralmente dá medo nas pessoas, as pessoas odeiam, porque realmente são conteúdos assim muito amplos. E aí, se você pegar o conteúdo das ciências da natureza, que é biologia, física, química, você vai ver que são conteúdos enormes. São coisas assim que abrangem praticamente a natureza toda. Você consegue aplicar a biologia, a física, a química, às vezes numa mesma questão. Então, o que não falta para a galera que faz questão nas ciências da natureza é criatividade. E nessa criatividade a gente fica desesperado, porque fala, meu Deus, como que eu não fiz uma questão dessa, eu não me preparei para questões desse tipo. E aí rola o susto e o medo das pessoas na prova de ciência da natureza. Até porque um reflexo disso é que ela é uma das médias mais baixas do Enem no geral. E aí, questões para destacar talvez, que assim foram bem, assim já eram bem esperadas, foram questões de física, cinemática, até me surpreendeu uma questão aqui do Garfield, né? Não sei se vocês lembram. Essa questão era, se eu não me engano, eletrostática, né? Movimentação de elétrons. Não, se é eletrostática, o elétron está parado. Bom, enfim, vocês entenderam. Caiu questão também de óptica, foi bem legal a questão do prisma. Caiu questão de pressão, né, que já não caía há muito tempo no Enem. Então, transformar de Pascal para ATM foi uma questão bem legal também que eu achei interessante. Caiu muita questão assim envolvendo o dia a dia, gente, sempre, né? Só que assim, caiu, por exemplo, a fotoimunoterapia, que já era bastante comentado, assim, terapias alternativas, entre aspas, para o câncer, para as células cancerígenas. É uma prova, assim, que eu consigo ver a atualidade, e isso foi bacana, só que o nível de dificuldade, né, foi o que comentamos. Costuma ser mais difícil pela abrangência das questões, certo? E agora a prova de matemática, que foi a prova mais atípica dos últimos anos, que foi a prova de matemática do Enem 2020. Opa! Que foi a prova de matemática do Enem 2020. E por que ela foi atípica? Em resumo, foi uma prova mais fácil. Você não viu questões assim impossíveis de fazer, sabe? Porque o que eu reparava é que nos Enems anteriores tinham questões que os professores não sabiam resolver em 8 minutos.
Eles olhavam, pensavam, refletiam e depois faziam. Não teve questões assim, por exemplo, de função logarítmica. Não tiveram questões assim absurdas de, não sei, coisa que cai geralmente muito difícil, é combinatória. Não teve aquela questão impossível de combinatória. Tiveram questões bem básicas, bem fáceis que você começa a aprender na matemática básica e depois você vai desenvolvendo com o passar do tempo. E isso foi uma coisa boa. Porém, quando eu estava fazendo a prova, eu falei, gente, tem alguma coisa muito errada nisso aqui. Ou eu estou errando tudo, ou a prova realmente veio diferente. E aí, na hora, você não sabe, porque você não tem contato com o mundo externo. É quase um BBB, que você está ali confinado, fazendo aquela prova sem contato com o mundo exterior e sem saber o que está acontecendo lá fora. E sim, depois eu saí, depois os cursinhos começaram a corrigir, e aí eu vi que realmente a prova foi um pouco mais fácil. E nessa questão de ser mais fácil, prejudicou o TRI da galera. Porque, assim como eu comentei no início do vídeo, 30 questões você já não fazia mais 800 pontos. Eram preciso 34, 35, quiçá 37. Não foi uma coisa também tão boa, né, o número de acertos subir tanto, e foi um reflexo de diversos fatores, essa nota mais alta, assim, no geral, para todo mundo. Tiveram mais tempo, né? Quem teve um acesso amplo teve mais tempo de estudar, né? Acho que foi um mês, né? Ou 2 meses, mais ou menos, a mais para estudar. Muita gente desistiu desse Enem, sabe? A gente sabe que a gente viveu um momento tenso demais, estamos vivendo um momento tenso demais. A educação está muito fragilizada, muito mesmo. O ensino remoto, muitas pessoas sabem que não é a mesma coisa, talvez, do presencial, e você precisa de muito foco mesmo para você conseguir se adaptar a um sistema de ensino totalmente remoto, que eu falo, não é questão de você, eu estudo na escola e assisto cursinho, isso é uma coisa. Agora, você deslocar toda sua forma de ensino para uma forma de ensino remota é outra coisa. Então, por isso que muitas pessoas desistiram. E quem realmente continuou foram pessoas assim que se dedicaram muito mais do que as que desistiram. E isso não é culpa também de quem desistiu. Foi um ano totalmente atípico. Está sendo um ano totalmente atípico agora. Então, a gente tem que notar que não necessariamente é culpa da pessoa. Foi culpa de uma série de coisas que ninguém estava esperando e resultou nesse TRI totalmente diferente que a gente notou. Como não foi, assim, principalmente o foco do vídeo, eu queria comentar com vocês a prova também como é que foi. Eu queria deixar como foram as minhas notas. Deixa eu achar aqui. Eu sempre faço um vídeo, né, contando pra vocês como é que eu fui na prova. Eu gosto da prova. É uma prova que me ensina muito, é uma prova que você ganha uns starts, né, umas percepções que você talvez normalmente não teria. E aí você fazendo a prova, você lê questões, você viaja pelo mundo, você consegue discorrer sobre uma coisa que talvez você não discorreria da mesma forma, conversando numa mesa de uma família ou com os amigos. Então, é uma prova que te alerta para muita coisa. Muita coisa você sente a necessidade depois de aprender também, você fala, poxa, eu poderia ter pesquisado mais sobre isso ou feito algo diferente, mas ela, no geral, é uma prova assim que te desperta insights, sabe, sobre as coisas que estão acontecendo. Principalmente recentemente que as provas estão vindo mais assim, com atualidades, com coisas que estão acontecendo realmente que a gente consegue achar no nosso cotidiano. Foi o seguinte, vai estar aparecendo o print aqui, ou desse lado para vocês. Em linguagem, códigos e suas tecnologias, eu acertei 35 questões e fiquei com 685 de média geral. Ciências humanas e suas tecnologias, acertei 36 questões e fiquei com 707,1. Ciências da natureza, acertei 35 questões e fiquei com 699,7. Em matemática e suas tecnologias, acertei 40 questões e fiquei com 873,8. Em redação, eu fiquei com 960. A média simples está aqui embaixo. E o que está acontecendo com esse TRI? Um exemplo, né, da mudança brusca que tivemos em matemática foi que em um ano normal, com 40 acertos das 44 questões que tiveram, porque uma foi anulada, com certeza renderia mais de 900 pontos em qualquer outra prova do Enem até hoje. Só que essa não rendeu. E, no geral, foi uma prova, assim, que foi atípica, mostrou muitas necessidades pra gente, que a gente precisava, né? Gostei do tema de redação e espero que tenha sido também uma boa prova para vocês. Mas a gente entende que faltou educação, faltou tudo. Faltou planejamento, faltou logística e eu acho que isso interferiu na vida de muitos, principalmente na vida dos mais fragilizados que foram fazer a prova. Um exemplo nítido foi para quem pediu a reaplicação porque estava com sintomas, né, de doenças infectológicas, que você teve a possibilidade de pedir esse recurso. Cara, quem fez a reaplicação, o TRI veio. Se o nosso TRI da primeira aplicação foi ruim,
o deles foi pior ainda. Com pessoas que acertaram talvez 40 questões em matemática, tiraram 830, 850. Então, caramba, assim, sem comentários nenhum. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então, foi injusto com as pessoas que não tiveram acesso a uma preparação de qualidade. São erros históricos, são erros estruturais que, na minha opinião, dificilmente vão ser reparados a curto prazo. Então, o que a gente pode fazer é a nossa parte, tentando ser pessoas melhores, tentar ajudar quem realmente não pode, torcer, ser politizado para que a gente saia dessa, para que a gente melhore, para que a gente tenha a educação como prioridade, porque sem ela, cara, a gente não consegue nada. E isso é fato para todo mundo, sabe? A gente não consegue o básico, que é talvez ser educado com uma pessoa do seu lado. Por isso, sejam politizados, se envolvam, tenham opinião, se imponham, porque é importante. Nossa juventude precisa disso para seguir e ter um legado bom. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Recomendem pra galera, mande o link, deixa o like aqui embaixo se você gostou. Espero muito que você tenha gostado. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo, meu Instagram, Facebook. Me segue lá, que eu vou também começar a postar algumas dicas muito legais sobre o Enem lá. E qualquer dúvida, deixem em comentários, opiniões, críticas, fofocas, tudo. Não deixem de comentar e falar o que você achou desse vídeo. Eu agradeço muito a sua atenção até aqui e até uma próxima.